Olá, alunos do primeiro ano, espero que estejam tudo bem com vocês. Eu sou o professor Eric e hoje eu tenho um desafio especial para vocês. Fiquem até o final da aula e não se esqueçam de colocar nos comentários a hashtag Eu Amo Física, o seu nome, a turma que você é e a escola que você veio. Bora para a aula! Aula de hoje, objetivo da física, divisão de grandezas, sistema de medidas e transformações. Não esquecendo da nossa hashtag aula de física. Então vamos começar com o objetivo da física. Objetivo da física. Física é a ciência que estuda os fenômenos naturais. Seu objetivo é o estabelecimento das leis que regem os fenômenos da natureza, estudando as propriedades da matéria e da energia. Divisão de grandezas. Grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido. Grandeza escalar, definido por um número ou uma medida. Exemplo, o tempo. Grandeza vetorial, definido com um módulo ou uma intensidade, junto com sentido ou direção. Exemplo, a velocidade. Nós vamos falar sobre o Sistema Internacional de Medidas, aonde é um pacto que determina unidades de medidas fundamentais. Então aqui vocês têm uma tabela com as principais unidades de medida. Então nós temos a primeira grandeza, o comprimento. O comprimento, a sua unidade de medida é metros e o seu símbolo é o m. A nossa segunda unidade de medida é a massa, aonde a sua unidade de medida é quilogramas e o seu símbolo kg. Nós temos aqui a terceira grandeza, o tempo, aonde a nossa unidade de medida é os segundos, representado pelo seu símbolo S. Depois nós temos a corrente elétrica, aonde a sua unidade de medida é amperes e o seu símbolo a letra A. Depois nós temos a grandeza temperatura, no qual a sua unidade é medida em Kelvin e o seu símbolo é a letra K. E por último, nós temos aqui a quantidade de matéria, onde a nossa unidade de medida é mol e o símbolo representado pelo mol, MOL, ok? Qualquer dúvida, poste nos comentários. Transformações. A unidade maior multiplica pela unidade menor, e a unidade menor divide pela unidade maior. Então, vamos a alguns exemplos de conversão. Exemplo A. 2 horas transformando em minutos. Então, eu vou ter 2 horas, minha unidade maior, multiplicado por 60 minutos, que é a unidade menor. Isso vai me dar igual a 120 minutos. Então, 2 horas transformado em minutos é 120 minutos. Vamos para o nosso segundo exemplo. Letra B. 4 centímetros em metros. Então, eu tenho 4 centímetros, aonde a minha unidade menor, então eu vou dividir por 100 centímetros. Lembrando, 100 centímetros é equivalente a 1 metro. Então, é a minha unidade maior. 4 dividido por 100 é 0,04 metros. Então, resposta B, 4 centímetros é igual a 0,04 metros. Qualquer dúvida, postem nos comentários. Vamos agora para o exemplo C. No exemplo C, eu tenho 6 quilogramas em gramas, onde 6 quilogramas é a minha unidade maior. Então, eu vou multiplicar por 1.000 gramas. 1.000 gramas é a minha unidade menor. Então, isso vai ser igual a 6.000 gramas. Então, 6 quilogramas é equivalente a 6.000 gramas. Qualquer dúvida, postem nos comentários. Vamos ver então sobre as tabelas de conversão.
Então, nós vamos trabalhar com as três principais unidades de medida, que é o que a gente mais vai estar utilizando nos nossos conteúdos, certo? Então, aqui nós vamos ter a tabela de conversão para tempo, então vamos falar um pouquinho mais sobre ela. A nossa segunda tabelinha que a gente vai ter de conversão é para converter comprimento, tá? Então, essa é a tabelinha de converter comprimento. E a nossa terceira tabela que a gente vai ter é para converter massa. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, vamos falar das tabelas de conversões. Vamos começar pela tabela converter tempo. Então, eu tenho ali tenho, quero e o que fazer. Então, eu tenho hora, quero minutos, o que fazer? Multiplicar por 60. Então, eu tenho horas, quero segundos, o que fazer? Vou multiplicar por 3.600. Eu tenho minutos, quero segundos, vou multiplicar por 60. Eu tenho segundos, quero minutos, vou dividir por 60. Eu tenho segundos, quero horas, vou dividir por 3.600. Então, vamos para a nossa próxima tabelinha. A tabela para converter massa. Eu tenho quilograma, quero grama, vou multiplicar por 1.000. Eu tenho tonelada, quero quilograma, eu vou multiplicar por 1.000. Eu tenho grama, quero quilograma, vou dividir por 1.000. Eu tenho quilogramas e quero tonelada, eu vou dividir por 1.000. Então, esses são os dados para converter para massa. Vamos para a próxima tabelinha. Converter comprimento. Eu tenho metro e quero centímetro. O que fazer? Multiplicar por 100. Eu tenho metro e quero quilômetro. Eu vou dividir por 1.000. Eu tenho quilômetro e quero metro. Então, eu vou multiplicar por 1.000. E eu tenho centímetro e quero metro. Então, eu vou dividir por 1.000. Essas tabelinhas a gente pode estar utilizando para fazer as conversões rapidamente. Então, qualquer dúvida nas conversões, postem nos comentários. Bom, estamos indo para a reta final da nossa aula. E como a gente falou no começo, tinha um desafio para vocês. Qual é o desafio? Algumas coisinhas que vocês vão ter que fazer. Primeiro, segue o professor lá no Instagram. Então, o Instagram Eric_Silveira, segue o professor lá. Segunda coisa que vocês vão fazer, vocês vão colocar no stories de vocês, vocês vão colocar a foto, uma foto de vocês estudando, vendo o vídeo dessa aula, vão colocar lá no stories e vão marcar o professor, vão marcar a escola de origem de vocês e não esquece, para quem é da Escola Apolo, marcar a Escola Apolo também. Vão fazer essas 3 marcações lá no stories do Instagram de vocês, ok? Então, estão todos desafiados, né? Agora, nós vamos para aquela nossa série de exercícios lá da plataforma e depois a gente faz a correção. Então, bora praticar? Vamos para nossos recadinhos básicos. Poste suas dúvidas nos comentários. Preencha o quiz que está na descrição do vídeo. Faça as atividades que estão postadas na plataforma. E não se esqueçam das hashtags #EuAmoFísica, #Aula de Física e #ProfessorEric. Não esquecendo também de colocar o seu nome, a turma que você faz parte e a sua escola de origem. Então, bons estudos e uma ótima semana!